Olá, pessoal. Hoje eu vou comentar com vocês algumas passagens que eu tive mais no final da minha graduação, que foram passagens das minhas preocupações, procurando o estudo que eu não sabia bem ao certo o que era, mas que eu poderia chamar de psicologia animal no sentido amplo, né? Onde o ser humano entra como um organismo, como uma espécie a mais na história, mas não a psicologia em si, mas principalmente focado nos não humanos, né? Que como biólogo eu tinha esse foco maior aí, né? Meu curso era dividido entre a área biomédica e a área não biomédica, e eu era mais afim à área não biomédica, certo? Então eu trazia essa coisa dentro de mim ainda. Mais para frente você vê que tudo isso se mistura, mas mesmo com os cursos sendo separados, né, porque era um curso só, é, mesmo os cursos tendo se separado e criado o curso oficial de biomedicina que não existia, né? O biólogo já era mais antigo. Ah, a minha preocupação, né, já que já vinha lá do colegial, às vezes até de antes, era com relação ao mundo cognitivo, ao mundo mental, não sei como poderia chamar, né, mundo mental mais amplo do que o mundo cognitivo, ao mundo mental dos organismos não humanos. Porque eu, criado dentro da religião, vinha daquela ideia de que os animais são seres irracionais, tudo besteira, mas enfim, era assim, né? São seres irracionais, só nós somos racionais, eles não. Eles só fazem besteira pela vida, né? Ah, não, é tudo genético. Não é tudo genético, tá? Então, você vai conhecendo, você vai estudando, você vai vendo essas coisas. Agora, as pessoas normalmente, né, vão dando palpites e tal. Então, no meio de colegas que eu vivia antes da universidade, né, toda a minha formação era aquele conhecimento mais popular das coisas. E isso me causava alguma estranheza, porque eu achava que não tinha muitos referenciais para isso, mas eu achava que não. Achava que até uma formiga devia ter um mundo perceptual e tal, bem maior, não ia pensar em perceptual naquela época, eu pensava, ela pensa, a formiga pensa, né? Era nesse sentido. E quando chega na universidade, já no final do curso, final do terceiro ano, quarto ano, eu estava já bem enfronhado com essa história, tentando buscar o meu caminho, né? E eu sabia que entender isso era importante. Então eu estudava comportamento animal com um orientador que tinha uma percepção de comportamento muito diferente da maioria das pessoas no mundo, inclusive, não é? E ele conciliava muitas ideias com o professor Erasmo Garcia Mendes, que era da Fisiologia do Instituto de Biociências da USP em São Paulo, uma pessoa magnífica, já falecida, que eu tive o prazer de conhecer e conversar muito com ele. Ele era uma pessoa fantástica, né, de uma cultura muito grande, dava aula de farmacologia, mas era do departamento de fisiologia, trabalhava com fisiologia animal, e foi uma pessoa que ele foi um dos orientadores do meu orientador, e era uma pessoa realmente muito diferenciada, e por isso que meu orientador também tinha toda essa formação, né, que parte vem dele, parte vem das pessoas com quem ele teve contato. Isso é muito importante, né? Quem foram as pessoas na sua vida, né? Os orientadores ou as pessoas com quem você tinha bastante contato, como eram eles. Uma outra pessoa muito importante que eu pouco conheci, eu conhecia mais de literatura e das coisas que o meu orientador falava, Costino falava, né? Ele é o professor Timiaria, né? César Timiaria, também já falecido, que ele era do Instituto de Ciências Biomédicas da USP de São Paulo. E era uma pessoa magnífica, uma inteligência rara, todos esses que eu estou falando também, né? O próprio professor César Hades, do Departamento de Psicologia da USP de São Paulo, esse também falecido, mas mais precocemente, vítima de um acidente, e, essas foram pessoas muito importantes na minha vida, né? Dentro do estudo do comportamento animal. Eram pessoas que não eram de fazer coisinhas, eram pessoas de fazer coisas grandes, né? O professor Walter Hugo, que eu só fui conhecer há poucos anos atrás, num congresso que teve em São Paulo, o professor Walter Hugo, um dos
grandes nomes do início do comportamento animal mais estruturado, que é lá da psicologia de São Paulo, César Ares também, da psicologia lá da USP de São Paulo. O Sr. Walter Hugo já tinha estudos, né, mostrando o mundo perceptual da formiga. Né? Então essas pessoas acabavam me trazendo coisas muito importantes. O Sr. Walter Hugo eu não conheci pessoalmente, como eu falei, só há uns anos atrás que eu pude conhecê-lo. Ele já estava com uns 90 e poucos anos, e foi feita uma homenagem para ele. E eu fui dar uma palestra de abertura desse evento de etologia, e tive o prazer de assistir, antes da minha palestra, uma homenagem a ele, né? O que me foi assim, muito marcante e muito gratificante de estar participando desse momento lá. Eu conheci da literatura, né? Os outros eu conheci pessoalmente, o César Ares fez parte da minha banca de mestrado e doutorado e tal. Então, a preocupação era essa, que ficava na minha cabeça. Eu estudava comportamento pensando nisso, né? Essas pessoas trouxeram visões diferentes. Então, quando eu falei em fisiologia ou falei em comportamento, né, o professor Timiaria, o professor César, falei o nome dele, já esqueci, o professor Erasmo Garcia Mendes, né, e o próprio professor Oshino, meu orientador, fisiologia e comportamento não se distinguia praticamente. Né? Tanto é que na definição de comportamento trazida pelo professor Timiaria, na primeira edição de um livro de fisiologia animal, tá? de fisiologia humana, né? Na primeira edição desse livro, ele escreve um capítulo imenso sobre neurofisiologia, que ele era um excelente neurofisiologista, mas não é aqueles indivíduos de entrar muito nos buracos, ele entra também, mas ele pega a questão macro da história, né, para entender o pensamento, o cérebro, o funcionamento do cérebro. E a definição de comportamento dele é uma que eu adotei muito ao longo dos meus artigos, inclusive, né, que é o quê? É a divisão em dois níveis, né? Tem um componente motor no comportamento, que é o que todo mundo normalmente associa com a ideia de comportamento, e tem um componente neurovegetativo, que é o do controle interno, que é da fisiologia, que está dando sustentação ou explicando esses comportamentos, esses padrões motores. Tá? E essa parte fisiológica, ela tem uma divisão em duas partes também, né? Uma é o de suporte, que vai suprir oxigênio, coisa e tal, funcionamento de algumas células. Esse é um tipo de controle que precisa ter, né? E o outro é um comportamento da ação em si. Por exemplo, se o indivíduo come alguma coisa, então já existe, a hora que ele sente fome e vai comer, não adianta ele só ter o padrão motor externo, comendo as coisas, né? Se não tiver um preparo fisiológico para receber esse alimento. Tá? Então já existe um ajuste que, quando o alimento cai lá, já está começando a funcionar alguma coisa, e isso otimiza o processo. Então, o comportamento ele é visto como uma coisa mais global, mais total, e não aquela coisinha simplesmente de ficar registrando comportamento. E essa era uma coisa que eu me debatia, porque na época estava virando moda comportamento, esse final da década de 70, estava virando moda a história do comportamento. Então, eu estudo comportamento. O cara ia lá, registrava, se o bichinho foi para cá, se o bichinho para lá, eu estudo comportamento. Essa espécie faz assim, essa assim. E não era a visão que a gente tinha. A gente queria entender as leis do comportamento, o que regia aquilo, concepções mais macro. Isso já no final da minha graduação. Tinha essa discussão no meu laboratório, era uma coisa que, no meu laboratório onde eu estagiava, né? E era assim, então, uma preocupação. Vocês percebem a importância de um meio que discute coisas filosóficas junto com questões práticas da pesquisa, para entender coisas que estão acontecendo, e não estão preocupados com que nome vai ter isso. Se vai chamar de farmacologia, de fisiologia, de morfologia, de ecologia. Isso não é um problema. A questão é entender os processos, né? E eu fui criado nesse ambiente. Vocês podem perceber que dos meus livros, as coisas que eu coloco, eu trago isso lá de trás, né, que veio dessa formação. Por isso que eu insisto muito hoje na questão da formação do cientista. Se nós soubermos formar bons cientistas, eles vão seguir o resto da vida
melhorando aquilo, usando o que é para usar e corrigindo o que pode ser corrigido. Né? É essa a evolução da coisa. Agora, hoje, a formação dos nossos cientistas é aquela coisa quadradinha, para conseguir publicação, para não sei o quê, para conseguir emprego, tudo bem. Se não conseguir emprego, não adianta, né? Tem, no mínimo, conseguir, e é merecido que consiga, aqueles que têm boa vontade e que são pessoas necessárias para a sociedade. Tá? Então, veja, a preocupação era uma visão holística da coisa, uma visão holística, né? E nessa busca, eu conheci esses nomes que me alimentaram de diversas formas, né? Ou por textos ou por conversas mesmo, e o pivô disso daí era o meu orientador, o professor Rufino. Né? Então ele trazia isso daí para a gente. Embora ele tivesse algumas abordagens mais focadas num canto ou no outro, mas ele tinha essa visão ampla que a gente não tinha. E nós fomos aprendendo isso. Isso eu quero trazer para vocês, porque é uma experiência importante. Né? E se a gente escolhe o ambiente errado, provavelmente a gente vai absorver uma postura, um jeito de pensar e de tratar as coisas. Né? A pessoa que está acostumada a trabalhar com um pedacinho, tudo divididinho, talvez ela fique passar a vida inteira fazendo isso. Tá? Não tem problema dividir, mas tem que depois juntar. Né? Isso é o natural. Às vezes você divide porque precisa para estudar, mas você tem que saber juntar, tem que saber ver o contexto. Na época era assim. Não adianta só ver o comportamento, tem que ver o significado biológico do comportamento. O significado biológico é qual a função dele, né? Não uma função pré-determinada, mas qual a consequência disso na sobrevivência daquelas espécies, daqueles indivíduos, tá ok? E é o significado biológico, é qual a vantagem adaptativa que isso daqui traz para esse organismo, seja um ajuste momentâneo ou seja uma adaptação em termos genéticos mais amplos, seja o que for. Bom, para não falar muito de biologia, eu vou voltar então à questão do seguinte. A minha preocupação era essa, era primeiro, ter uma abordagem legal, que eu não sabia exatamente como seria, e segundo, a questão da mente desses bichinhos aí. O professor Walter Hugo, que eu citei, ele foi um dos primeiros a trabalhar com isso, ele teve um trabalho que até foi negado, foi difícil de publicar, nem lembro se ele conseguiu publicar ou não, foi uma coisa assim, teve um monte de polêmica no exterior, né? E ele tentando mostrar as coisas, e ele trabalhava com formiga. Ele fez um experimento muito simples, que era assim, naquela época predominava a ideia de que os insetos, né, vários animais, mas os insetos principalmente, eles eram muito guiados por vias químicas. Quando estavam descobrindo lá atrás, há poucas décadas atrás, descobriram os feromônios, né, que são hormônios que são exalados para fora do organismo e têm uma função específica no indivíduo da mesma espécie e às vezes de outra espécie. Mas uma função específica, como é o caso do hormônio. Então por isso que ele é um feromônio. Tá? Ele é um hormônio, só que ele é exalado para fora e tem uma função em outros indivíduos. E isso estava muito em voga, e muita gente queria explicar tudo baseado nisso. Sempre que surge uma ideia nova, todo mundo corre atrás, né? E ele mostrou, isso deve ter sido década de 60, não lembro exatamente quando, né? E ele mostrou o quê? Por exemplo, tinha um formigueiro aqui. A formiga saía do formigueiro, achava uma comida aqui. Aí voltava o formigueiro, voltava para cá, e ela aprendia esse caminho. Mas até então era tudo marcado quimicamente. O que ele fez? Ele pôs 3 sinais, eu não lembro se foram 3 chumaços de algodão ou se foram 3 velas que ele colocou. Colocou aqui do lado. E a formiga vinha e fazia o trajeto. Tá? Depois que ela aprendeu a fazer o trajeto, e os chumaços estavam nessa posição aqui, né? Nessa posição, o trajeto está aqui, eles estão aqui para frente, ele pegava essas marcações e punha aqui atrás. Do outro lado, o trajeto está aqui, eles punham agora atrás desse trajeto. Né? Atrás no referencial nosso aqui na tela. Tá? Eles punham para cá. Então, o que acontecia com as formigas? Elas vinham andando, saindo do formigueiro, quando chegava na região que tinha aquela marcação, elas se desorganizavam. Se desorganizavam e acabavam fazendo um novo percurso passando por aqui, ó. Ou seja, elas vinham e faziam isso aqui, ó.
tá? E voltavam lá para chegar no alimento. Por quê? Com isso elas estavam colocando aquela marcação do lado direito delas. Se elas estavam vindo aqui, estava do lado direito delas. Aí no vídeo talvez seja um pouco invertido, mas não importa. Então, inicialmente, estava no lado, se eu fizesse na horizontal, mais fácil. Ela sai daqui de cima, que é o formigueiro, e chega aqui embaixo, uma linha reta, tá? Ok, chega aqui embaixo. A marcação está desse lado. A hora que elas fazem esse trajeto e aprende esse trajeto aqui, tá ok? Aprende esse trajeto aqui. A hora que joga essa marcação para cá, elas se desorganizam, né? Aí elas saem e acabam fazendo um trajeto que vai para cá. E agora chega aqui. Então, elas contornam aquilo lá, tá? Me atrapalharam com as posições aqui, com a imagem. Mas isso mostra o quê? Que a percepção do ambiente é importante para elas também se orientarem, não é só químico. E na época tinha um paradigma. Em 75, para você ter uma ideia, foi lançado um livro muito importante do Edward Wilson. Edward né? Wilson. E esse livro se chamava Sociobiology, the New Synthesis. A sociobiologia é uma nova síntese. A nova síntese. E ele fez uma teoria, e essa teoria dele era muito influenciada pelas questões genéticas. Muito. Ele queria definir quase tudo com relação a tendências genéticas. E aí começa a explicar coisas, né? Ele fez outros livros depois. Eu lembro que eu comprei esse livro clássico dele, é um livro dessa grossura, desse tamanho, grande, tudo ilustrado, bonito. Comprei numa livraria que veio do Rio Grande do Sul, se eu lembro, mas eu comprei pelo correio, e aí chegou o tal do livro, nossa, eu vibrava com aquele livro. E era uma teoria, né? Lá ele definia algumas coisas, alguns termos, e o Wilson, quando soltou esse livro, ele quase foi expulso da universidade. Mas ele é um grande teórico, e depois ele foi chegando num meio termo um pouquinho melhor. Mas ele trabalhava com formigas. Como ele trabalhava com formigas, é tudo baseado em coisa genética, tá? Ele tentou explicar todo o resto das comunidades, sociobiologia no sentido de comportamento social, né? Pegava a abelha, pegava isso e pegava o ser humano também. E aí ele queria explicar tudo com base na mesma base. E não é assim, claramente não é assim. Algumas espécies têm 99% controlado geneticamente e 1% de aprendizagem. Outras espécies têm menos geneticamente e mais aprendizagem. Outras têm muito menos geneticamente e um monte de aprendizagem. Então isso dá para perceber nas espécies, mas ele queria igualar várias coisas. Então, nesse momento, você mostrar que a formiga tinha orientações externas e que estava percebendo o ambiente, se guiando por ele, era relevante, era importante. Na década de 60 isso era importante, né? Trazia um questionamento para os pensamentos da época. E a gente vivia esse clima, vivia essas discussões, esses debates. Então, veja, a hora que você começa a trabalhar com o seu aluno, as grandes ideias da sua especialidade, e não somente aquela coisinha do fazer aqui, fazer ali, fazer lá, é um diferencial. É uma coisa, garanto para vocês, isso você começa a introduzir o indivíduo no mundo da ciência. Isso é muito bom, né? Pare e pensa, quais são as grandes discussões teóricas que estão ocorrendo dentro da sua especialidade? Quais são os grandes paradigmas? Quem são as pessoas que estão tentando derrubar esses paradigmas ou mexer nesses paradigmas, né? Então, é aí que você começa a formar um cientista, e não importa qual é a tua especialidade. É saber identificar das pesquisas específicas qual é o paradigma que está por trás, qual é o pensamento dominante que está mexendo nisso. Isso é um exercício. Agora, os nossos cientistas, infelizmente, a maioria deles nunca leu um livro de filosofia. Não estou dizendo que a filosofia traz a ferramenta para isso. Não. A filosofia você aprende a trabalhar com um mundo abstrato muito maior. E isso é importante. E o cientista tem que perder esse medo. Tem que achar que tudo é resultado, 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 e o resultado é o que vale, põe resultado no resumo, resultado aqui, resultado ali. Não. Resultado é substrato. O que nós faremos com esse substrato? Esse é o passo para chegar na ciência.
E por que os grandes cientistas internacionalmente reconhecidos são grandes cientistas? Aí vem as ideias que estão por trás. Por que o indivíduo ganha um prêmio Nobel? Não é à toa. Agora, você pegar o grosso do ensino de ciência no Brasil, o grosso, a vasta maioria, você vê que ela é muito factual, muito factual. Né? Até, tem revistas que até não deixam você extrapolar aqui no Brasil. Olha, extrapolou demais, não pode, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Então, a probabilidade de você ter realmente um prêmio Nobel é complicado. Eu sei que tem aquela coisa da inveja, como já está bem relatado por aí, né? Já foi falado várias vezes em outros canais, a questão, né, de, ó, se vai um brasileiro lá, eu vou contra, porque eu vou ficar incomodado de um brasileiro ganhar e não ser eu. Então, a inveja é tão forte que o indivíduo dá um jeito de mandar carta detonando aquela pessoa que poderia, né, ter algum mérito lá. Aquele brasileiro, né? Brasileira que seja, falando em termos gerais. Então, veja, essa formação equivocada, ela já torna mais difícil surgir um prêmio Nobel. Falar, mas para que ter prêmio Nobel? Se não tiver, estamos tocando nossa vida. Eu sei. Só que quando você tem prêmios Nobéis, é sinal que o substrato de formação científica está melhor. Não é o acaso que os Estados Unidos têm vários prêmios Nobel, certo? Que outros países bem desenvolvidos têm prêmio Nobel. Não é o acaso. Outros países mais pobres também têm, mas não é o acaso. Tá? Às vezes, ok, pode ser, uma pessoa desponta, é um gênio na vida, pode acontecer, mas hoje você vê que não é só gênio que ganha prêmio Nobel, são cientistas normais, né, que fazem descobertas interessantes e tal, mas tem que ter uma visão boa das coisas. Tá? Então, o prêmio Nobel significa o produto da nossa formação. Então, é sinal que as escolas do país são boas, né? Talvez seja um que ganhe, mas não importa. Outros estão num caminho ok. Então, isso eleva a média da população. É nesse sentido que eu falo quando eu falo em prêmio Nobel. Não é o troféuzinho de ganhei, ou o Brasil ganhou, não é isso. Mostra um sistema mais amplo, porque isso daí é difícil surgir simplesmente no mundo ali, tá? Tem uma história e tem a ver muitas vezes com o contexto do país. Bom, então, gente, a preocupação teórica sempre foi uma realidade, né, na minha prática já na graduação. Isso que eu estou falando de graduação, né? Uma outra preocupação que eu tinha era, então, onde eu vou estudar isso? A hora que eu terminar a graduação, onde eu vou estudar? Eu lembro que na época, isso foi 78, eu acho que foi 78 ou 77, tinha surgido um curso, que a hora que eu li o nome eu falei, é este. Não era. O curso era mestrado, era só mestrado em psicobiologia. Pronto, eu já imaginei aquele mundo maravilhoso, estudar o comportamento de uma forma ampla, onde biologia e psicologia se juntam numa coisa só, que é a realidade, né? Na verdade, se estuda separado, mas o entendimento só dá direito quando você cruza as duas áreas, né? E era psicobiologia, pelo nome, bonito, tá? Só que depois eu fui ver, ele surge dentro de uma orientação e que ele, na verdade, acaba virando um curso que é muito mais uma psicofarmacologia, porque o grupo forte que tinha, isso era em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, o grupo forte que se tinha lá era um grupo de farmacologia, né, nessa área de comportamento e tal. Então, gradativamente, o curso vai se tornando esse foco de psicofarmacologia, que era uma coisa que não me agradava. Eu entenderia isso como um pedacinho, e não como um todo, tá? E na época eu tinha realmente uma resistência à especialização, como eu já comentei em algum momento, tá? E acabei não indo para lá e fui para outro lado, e eu acabei fazendo a opção de ficar com o meu orientador, porque eu ainda tinha muito para aprender com ele, muito, tá? E acho que eu não me arrependo disso. Na época nós vivíamos uma outra dicotomia, que era a questão da endogenia, né? Do indivíduo ficar sempre no mesmo lugar.
Então isso começou a ser muito criticado na época, década de 70, começo da década de 80, muito criticado na época. Não, você tem que ir para outros lugares, não sei o quê. Isso me incomodava um pouco, porque eu pensava, eu posso ir para outros lugares, mas eu ainda não suguei nem o que eu posso sugar daqui, né? Eu acho que eu tenho muito para aprender. Mas por que isso? Porque eu tinha orientador de visão ampla. Se eu tivesse um orientador mais específico, aprendi a fazer pesquisinha, tudo bem, ok. Agora vamos aprender a fazer outra pesquisinha em outro laboratório, em outro, ir para outro país, para outros lados, né? Mas ali não, era um mundo cultural muito grande e que eu fiquei longe de absorver tudo aquilo, mas o que eu pude pegar, eu peguei e depois eu fui desenvolvendo, tá certo? Dentro das minhas limitações, mas dentro do que eu podia, tá? Então, é importante essa percepção, né? E eu tive que enfrentar isso. Eu falei, não, eu fiz minha graduação a graduação na Unesp, em Botucatu. O meu mestrado e meu doutorado foram feitos na Unesp em Rio Claro, era um outro campus, a 200 e poucos quilômetros daqui, e só que o meu orientador era o mesmo. E a pesquisa eu fazia em Botucatu. Mas as disciplinas eu assistia lá em Rio Claro. E viajava. Às vezes viajava 3 vezes na semana. Ia na segunda e voltava, ia na quarta e voltava, ia na sexta e voltava. Né? E tinha mais umas 3, 4 pessoas com a gente, de outros laboratórios, até da medicina e tal, e que iam fazer pós lá, porque não tinha pós em Botucatu. Depois que vai surgir uma pós muito incipiente e tal, que mais para frente eu até virei coordenador dessa pós e fiquei uns 12 anos, mais ou menos, comprometidos ali com a coordenação do programa. Não como coordenador, mas dentro do grupo da coordenação do programa. Bom, o que acontece? Né? Essa preocupação, eu acabei entrando nessa por causa do meu orientador e não por causa do tema. O tema eu sabia que viria junto com o meu orientador, então eu estava tranquilo, certo? E o resto, vamos fazer onde dá para fazer. Depois eu vou falar especificamente sobre a entrada na pós-graduação, mas depois a gente conversa sobre isso em outro vídeo. Então, o que acontece? Eu me desiludi com a história da psicobiologia. Na época, não, fiquei meio assim, acabei optando por meu orientador, mas depois eu fui descobrindo a evolução daquele curso e vi que não era o enfoque realmente que eu queria. Isso não significa que lá dentro não tivesse pessoas com bom enfoque. Conheci professores ótimos lá, o professor Werner foi um deles, que ele foi mais tarde para Ribeirão Preto, ele era de São Paulo, né? E o Werner Schmideck. E a professora Annette Hoffmann também, professora excelente, excelente cientista, seríssima, a Annette da fisiologia, neurofisiologia, lá da USP, com a qual 2 dos meus doutores, né, que se formaram comigo, foram fazer pós-doc lá. Né? Fizeram bolsa sanduíche no exterior, os 2, um no Canadá e outro na Inglaterra, mas depois fizeram pós-doc com a Annette. A Annette era uma pessoa top de linha, publicação na Science, aquela coisa toda, mas uma cultura geral muito grande. Uma pessoa... É essa a diferença. Hoje nós temos produtores de papers que, se vocês sair um pouquinho fora do papo, o cara não sabe o que falar. São pessoas de formação cultural muito restrita, muito pobre, mas eles vomitam papers e em chulates desse tamanho e se consagram os grandes cientistas porque receberam não sei quantas citações. Lógico, citação bruta é fácil receber. Quero ver a taxa. Divide citação por número de artigos publicados, você vê como cai lá para baixo. Né? Mas, enfim, esse foi o caminho. E nessa fase ainda eu tive uma outra participação minha, que eu me lembro muito bem, que foi uma fase que eu tive em que eu ainda tinha uma visão determinista do mundo, muito determinista. Né? Eu discutia arduamente com as pessoas sobre isso e tal, e eu discuti o determinismo. Eu escrevi um texto longo explicando a questão do determinismo. Eu lembro que até usei no meu texto isso. Eu estava entre finzinho da graduação, deve ser 78 aproximadamente, no máximo, primeiro ano do mestrado, né? Eu escrevi um texto, inclusive, e eu
E eu tentava mostrar que o determinismo não traria uma visão sem graça do mundo. Nossa, é tudo determinado, né? Então, hoje eu não tenho essa visão, mas na época eu tinha, tá? E o que acontece? Eu lembro que um dos exemplos que eu usei era de um jogo de baralho que eu jogava, que eu aprendi a jogar, e que era divertido até. Que era o quê? Você dá as cartas, duas pessoas. Você dá a carta e um massinho para um massinho para outro, ok? Né? Cada um com o mesmo número de cartas. Aí, uma pessoa joga uma carta, a outra joga. Tá? A carta de maior valor ganha. Então, a pessoa que ganhou pega aquelas cartas e põe embaixo do monte. Jogou, aí joga de novo. Uma carta, outra carta. A que deu maior valor ganha e põe embaixo do monte e aquilo vai se acumulando e vai ficando. Até que acabe a carta de algum. Então, aquele que proporcionalmente pegar menos ao longo do tempo, ele vai acabar. Quando dá empate? Quando dá empate, você pega uma carta do monte, né, a carta seguinte, você joga ela coberta, ou seja, com o número voltado para baixo. E depois joga mais duas. A que der maior, leva tudo. Tá? Esse era o jogo. Isso podia ser 3 vezes. Enquanto empatar, vai fazendo assim. Essa é a regra do jogo. Se você pegar os dois massinhos, souber a sequência de cartas de cada um deles e fizer as contas, você já sabe quem vai ganhar. Certo? Porque é uma questão matemática. Aí não tem saída. É uma situação. Aí não tem saída. E eu usava esse jogo para dizer, veja, embora seja uma questão matemática, que a partir do momento que dividiu as cartas já está definido quem ganha, o fato de não saber quem ganha dá o prazer do jogo. E eu usava esse argumento naquela época. Se é válido, se não é, outra história. Mas, assim, faz sentido, faz um pouco de sentido. Então, veja que tinha preocupações desse tipo. A nossa preocupação não é assim, eu quero publicar, não sei na onde, não, era outra preocupação. Eu quero descobrir, eu quero fazer ciência. E isso faz toda a diferença. Quando eu insisto com essas coisas hoje, é que eu vejo que estão faltando coisas que são importantes, né? Importantes para a formação das pessoas. Elas estão sendo assim bitoladas dentro de coisas específicas. Não é? Já tem muito mais conhecimento hoje do que antes? Talvez não. Antigamente a gente tinha menos acesso. Né? Mas se publicava, tem mais gente hoje, ok, tudo bem. Vai ter, mas e daí? E daí? Não é esse volume que vai justificar o que está acontecendo. Né? Mas, enfim, essas foram experiências que eu queria deixar aqui gravado para vocês refletirem sobre isso. Para vocês refletirem como vocês estão formando seus alunos e como você está sendo formado dentro do grupo que você está. Né? Que inovação você pode trazer. Tá? Vocês vão perceber que esses primeiros 10 anos da minha vida de contratado, ainda não estava contratado aqui. Tá? Os 10 anos primeiros da minha vida de contratação, uma vida muito rica em termos de experimentar isso, aquilo e fazer coisas na universidade, até chegar até os 15 anos, até mesmo dentro da reitoria, na área de educação, enfim, várias coisas que foram acontecendo. Isso vai formando a gente. Tá? Lembra que o meu primeiro livro eu só publiquei em 1998. 10 anos depois de eu ter começado, né, a dar aula de redação científica na pós-graduação. Depois de 10 anos dando aula de pós-graduação, né, sobre redação científica, eu escrevi o primeiro livro. Demorei? Não, eu tinha vergonha de fazer antes. Eu tinha que ter amadurecimento, tinha que ter experiência, e foi o que eu guardei, tá? Até que saiu. Né? Então, nós temos que pensar nessas coisas, discutir com os nossos alunos e amadurecer essa turma que está vindo por aí, porque eles vão ser o que vão substituir os mais velhos. Não adianta querer ou não querer, é isso que vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer é zelar por essa turma que chega. E quem vai zelar por eles? Os professores, os orientadores. Largá-los solto na internet não vai dar certo. Talvez para um ou outro dê, para a maioria não vai. Vão se perder e não vai virar grandes coisas. Beleza, gente? É esse o vídeo, então. Espero que vocês gostem e reflitam sobre isso, ok?
Um grande abraço.